Erros e acertos que eu tive em 2025, eu vou contar todos aqui pra você, pelo menos os principais que eu lembrei aqui, e já quero demonstrar aqui a minha felicidade de começar o ano 2026 com o primeiro vídeo do canal de 2026, de 2026. E já te convido, se você não me conhece, já se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e, cara, dá o seu like. Dá o seu like aqui no vídeo, cara, de verdade, porque isso acaba ajudando a incentivar que esse vídeo vá para mais pessoas lá no YouTube e mais pessoas irão assistir esse vídeo. E eu quero começar esse vídeo uh, já falando, eu até peço que você me siga lá no LinkedIn, no Instagram, porque lá também eu faço postagens mais recorrentes. E uma das postagens que eu fiz foi a minha meta de 2026, que é completar 100 vídeos postados aqui no canal, para a gente realmente testar se esse canal realmente é um canal efetivo, seja para mim, para minha empresa e tudo mais. E eu quero contar, cara, eu fiz uma retrospectiva aqui um pouquinho de quais foram os principais aprendizados, erros e acertos que eu tive no ano de 2025. Porque, cara, foi sério, foi um ano nada fácil, foi um ano de crescimento, para você ter uma ideia. Nós estávamos com a meta de fazer 7,5 milhões de GMV, né, que em Marketplace a gente chama de GMV, que é o valor transacionado na plataforma, e a gente bateu quase, praticamente 12 milhões, deu 11 milhões e alguma coisa. E tô muito feliz, cara. A gente não pode. A gente não é aquela pessoa que já veio de referência de mercado, já tinha os contatos, e aí foi lá, aprendeu, pegou uma empresa, viu que criou um negocinho, chamou um monte de gente, essa galera confiou e tá. Não existia, a gente partiu do zero. É, nenhum dos três sócios hoje entrou passando fome, não é desse zero, dessa base zero, mas zero de credibilidade no mercado, ninguém nos conhecia, a gente não empreendia direito, o meu sócio já tinha uma pequena construtora assim, dele, sabe, autônoma, é, mas eu não tinha nada, então tudo foi muito, um aprendizado muito grande para chegar até aqui. E querendo ou não, quando eu verbalizo isso, eu fico muito feliz, porque a gente fica olhando as redes sociais hoje em dia e, cara, sempre parece que a gente é um merda, sempre parece que. E assim, sinceramente, a gente nunca está abaixo do que a galera fala, a gente nunca está acima demais do que a galera imagina, e, e a gente tem que parar com esses anseios exacerbados e achar que tudo as coisas vão dar certo da noite pro dia. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e esse é um dos aprendizados que eu tenho que ter diariamente comigo mesmo. É uma conversa que eu tenho que ter comigo mesmo, porque senão, assim, eu não consigo viver diariamente, né? Então é isso. Então eu listei aqui umas coisas que não queria deixar de falar. A primeira delas, que em outubro de 2024, eu e meus sócios decidimos abrir uma franquia. Eu abri uma oportunidade da gente pegar uma unidade de repasse de uma cafeteria, de franquia, a um custo super barato. A gente pagou, naquela época, se eu não me engano, um valor de repasse de 40 mil reais. Uma unidade da Go Coffee. E ela, 6 meses depois que a gente já tinha pegado essa unidade de repasse, ou seja, de repasse é aquela unidade que já existia e você só pega ela para si, saiu muito barato, né? Uma unidade hoje vai custar muito mais caro para você abrir. Então a gente falou, não, nossa, vamos entrar e a gente sabe o que fazer. E não deu outra. Se 6 meses depois a gente estava quase quebrando e a culpa foi toda nossa, 100% nossa. A franqueadora ela nos deu o direcionamento do que fazer, ela estava nos apoiando, assim, dando abertura para a gente conhecer. Eu conheço inclusive os sócios, mas por falha nossa, a gente estava em 4 sócios, nenhum deles ia para a loja, nenhum deles estava lá diariamente. Ou seja, a gente achou que ia pagar, as coisas iam funcionar e beleza, né, ia dar tudo certo. Então, por falha nossa, quero de novo falar isso, a gente não deu certo em pegar essa unidade. E o principal aprendizado aqui, alguns principais aprendizados aqui foi, eu aprendi a ter uma loja, eu entendi a diferença de ter uma loja física com um escritório digital, né? Escritório digital que eu digo uma startup de modelo digital e tal, é totalmente diferente com a economia real. Você tem lá, você tem uma gestão de suprimentos, você tem uma gestão de compra, você tem o shelf life dos produtos. Então lá, pra você ter uma ideia, o pão de queijo ele não pode durar mais que um dia na sua vitrine. Ao contrário de que, por exemplo, o salgado podia durar 5 dias. Então, se você produzisse demais pão de queijo, você podia jogar muita coisa fora. E aí, assim, enfim, sabe, essas pequenas coisas que você vai aprendendo e vai aprendendo a gerir, né?
A gente tinha 2 funcionárias que dava pra gente tocar de segunda a sábado, onde cada um fazia meio período, ou seja, dava para evitar o 6x1, dava para fazer o 5x2. Foi outro aprendizado também que a gente teve. A gente. É engraçado que quando as coisas não vão dando certo, parece que mais coisas vão dando errado. Então, sei lá, quando a loja não estava faturando bem, ia lá e a porta de vidro estragava, sabe? Você não conseguia mais abrir a porta de vidro. É mais um gasto para você resolver. Assim, foi N pepinos que a gente teve que resolver e, de novo, falha dos sócios por não estarem fisicamente lá. Tanto que eu tive um outro aprendizado, que foi vender uma unidade. Eu repassei essa unidade e por um aprendizado que foi também legal. Eu vendi essa unidade através da OLX. Então eu publiquei lá no OLX e começava a receber interessados, fazia visita, entendi. Como eu sou um bom vendedor, eu sabia um bom processo para saber para dar certo essa venda. No fim, acabei vendendo pelo mesmo valor que eu comprei, só que como eu tive os meus prejuízos ao longo dessa jornada de 6 meses da loja, eu não paguei aquela conta do começo, eu só mitiguei os meus problemas. E, cara, tá tudo certo. Assim, e sabe qual que é a melhor parte? Que, assim, eu passei por isso, dei um check na minha vida, ó, eu já tive uma unidade, e assim, acho que o mais legal foi ver que o novo empreendedor que está lá está faturando mais do que eu, está tendo menos custos que eu, e a loja está sobrevivendo, sabe? E isso é muito legal, cara. Isso prova que a culpa foi literalmente nossa. Então, eu não estou fazendo aqui só porque realmente eu sou parceiro da Go Coffee e assim, eu poderia falar. Talvez eu não ficaria expondo se eu não sou aquela pessoa que eu estaria expondo uma marca só porque eu estou chateado com ela. Eu dificilmente faria isso, assim. Mesmo quando tem problema, dificilmente eu reclamo e dificilmente, nossa, já é difícil para mim para eu fazer uma reclamação, imagina fazer uma exposição de marca na internet. Então, pelo contrário, eles foram uma marca que, cara, a logística era boa. A minha loja aqui em Curitiba, a fábrica deles é aqui em São José dos Pinhais, aqui do lado. Então, eu conseguia comprar café, às vezes até no mesmo dia, se fosse necessário. Então, eu puxo essa responsabilidade toda nossa e foi uma experiência maravilhosa, assim, tipo, olhando para trás, né, passou, não quero fazer de novo, e isso mostra o quanto cada empreendedor tem o seu tipo, o quanto é necessário um sócio de uma empresa estar próximo da operação, o quanto você não pode achar que uma franquia é um investimento que você coloca o dinheiro, vai embora e não dá certo. Então, assim, tenho uma relação maravilhosa com eles e adorei a experiência que eu tive. Olhando para trás, no momento não é nada fácil, mas foi muito legal, foi muito legal. Então foi uma experiência que eu tive e aprendi inclusive a vender a loja. Então, assim, muito feliz da loja estar rodando. O segundo aprendizado que eu tive foi que nesse ano de 2025 eu profissionalizei melhor o financeiro das Zins. E até então eu cuidava de toda o financeiro das Zins através de planilha. Eu tinha uma planilha muito boa, assim, sinceramente. Eu cuidava de todos os lançamentos, contas a pagar, contas a receber. Eu tinha uma ideia de quanto eu tinha a receber, literalmente, né? Tipo, eu tenho... Se eu pegar todos os recebimentos que eu jogasse isso pra hoje, quanto eu teria e tal, eu tinha um balanço bem bonitinho. Só que era um trabalho gigantesco. E quanto mais a empresa crescia, mais aquilo estava se tornando um trabalho que não gerava valor nenhum para a empresa, de ficar fazendo conciliação bancária. Até que chegou no momento em que a gente decidiu fazer isso logo, essa melhoria, e eu contratei uma contabilidade para fazer. Eu mudei minha contabilidade para fazer o que a gente chama de BPO financeiro, né? Onde você basicamente terceiriza essa operação financeira para uma empresa. E aqui já vou dar um exemplo, né? Eu troquei a minha contabilidade antiga, que era uma contabilidade tradicional, não tinha nenhum problema com ela, mas eu queria trocar para que a mesma contabilidade fosse a terceirização do financeiro, tivesse a mesma empresa. Eu troquei a empresa... eu acho que foi no começo do ano, se eu não me engano. Eu acho que foi no começo do ano, se eu não me engano. Não, acho que foi no comecinho no final de 2024. E deu muito errado. Assim, a empresa era muito nova, era só o dono e tal, e BPO dá muito trabalho, muito trabalho. Eu queria fazer uma conciliação via um sistema ERP, né, para tornar realmente mais profissional. Então, assim, não deu certo, foi muito estressante. Então, a gente ficou uns 3 meses. E aqui, ó,
para mostrar que eu não quero expor a empresa, eu não interessa o nome dela, ela continua lá, espero que dê tudo certo, espero que eles melhorem, mas não foi uma experiência boa. Então, eu tive que necessariamente mudar, e eu mudei ali em meados de janeiro de 2025. E aí, desde então, assim, obviamente tive que pegar no pé dessa nova empresa. A empresa que a gente está agora é a Holt Contabilidade, assim, recomendo muito eles, já indiquei eles, gosto muito da contabilidade, aí a contabilidade e o BPO financeiro estão com eles. E, cara, não é um desafio fácil, é um desafio diário. É que nem a experiência da franquia que eu tive, você tem que estar cuidando, não é um negócio que você terceiriza e esquece. Um aprendizado que eu tive com eles foi, como é muito complexo, cada negócio uma expectativa diferente, é uma experiência diferente, você tem que estar, você como empreendedor, explicando, ó, isso aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Quando tem isso aqui, faz isso. E dessa maneira a gente profissionalizou maravilhosamente bem em 2025. Hoje eu tenho um sistema todo, hoje a gente tentou fazer no OMIE, depois foi para o Conta Azul. Em questão de dica de ferramenta, funciona bem. Hoje o Conta Azul está mais flexível do que era antes, né? Tanto que as DREs que eram via Conta Azul eram muito padrão. Então você tira um pouco a possibilidade de trazer a complexidade da tua companhia para o Conta Azul, e hoje não. Hoje ela está mais flexível, então você consegue criar DREs mais adaptativas ao seu negócio, e hoje realmente eu tenho um prazer de ter isso lá. E aí, com esse aprendizado, eu tive que fazer. Lá no começo, eu marquei, cara, não tá dando desse jeito, a gente precisa fazer uma reunião semanal. E aí, hoje a gente tem reuniões periódicas, às vezes tem semana que nem precisa de tão organizadinho que tá. Então, hoje o nosso financeiro tá assim, e foi um aprendizado, e muito bom a gente tá assim em 2025. Hoje, os lançamentos são todos feitos por ele, sabe? É uma coisa muito mais legal você ter uma empresa em que você sabe que os números estão todos cuidados. Em 2025 também, a gente criou o Café com os Sócios, onde isso é uma coisa muito operacional, né? Esse Café com os Sócios era um problema que a gente teve de relacionamento com os nossos prestadores. A gente precisava se aproximar mais deles e eles entenderem que não é só um aplicativo, uma marca lá. Eles precisavam entender quem era por trás e poder fazer parte dessa construção. Então, a gente criou o Café com os Sócios, que toda segunda-feira, aí a gente vai começar a voltar a fazer as gravações, não, a voltar a fazer esses meets a partir de amanhã de novo, que vai recomeçar em 2026, que são encontros com eles via Meet para trocar experiências, eles poderem criticar a ferramenta, trazer assim, melhorias, e dessas conversas trouxe melhorias significativas no ano passado. Então, esse foi uma construção que a gente teve, que a gente não pode parar, e, cara, simples de fazer, barato, não custa nada, enfim, então também super recomendo. Outro aprendizado foi que a gente começou aqui o canal do YouTube, estou aprendendo ainda, espero que a meta a gente seja batida logo, né, para que a gente possa ter 100 vídeos publicados no canal. A ideia é a gente entender como é que funciona, como é que esse canal, como é que é essa troca, né? Outro aprendizado que eu tive foi que um dos piores problemas que eu tive de prestador de serviço na minha vida desde então, até então, porque em 2025 um dos prestadores que estava executando obra lá no Rio de Janeiro foi preso durante uma obra. Não que ele foi preso por conta de uma obra, ele estava ele trabalhando e ele estava... Ele... Não veio o caso falar o nome dele, não interessa também, mas ele foi preso não por um crime hediondo, mas ele foi preso por um crime de grilagem, né, de imóvel, né? Ele vendia imóveis falsos, né? O imóvel existia, mas o documento era falso. E aí, cara, isso gerou um rebuliço gigantesco, assim, deu problema na obra, deu problema com a marca, sabe? A gente se desfez com a marca, agora a gente está fazendo uma reconstrução de relacionamento com a marca, então, assim, foi um problema gigantesco que a gente teve. E difícil, né, de você prever, cara. Você pode pedir todos os documentos do mundo para o prestador de serviço, como é que você vai adivinhar que ele vai ser preso? E, assim, perdemos dinheiro com isso e perdemos estresse, né? Nos estressamos muito com isso, enfim, não foi nada fácil. Em 2025 também os sócios começaram a se tornar melhores remunerados, eu comecei a ser melhor remunerado, assim, foi o primeiro ano que eu tive realmente as contas sendo pagas de casa, não estou longe de estar rico ainda, espero que esse ano seja um bom ano para enriquecer, mas não, só foi um ano que eu consegui me estabilizar depois de 5, 6 anos, tanto que os 3 primeiros anos da companhia eu não recebi nada, praticamente nada, para não dizer, eu digo praticamente nada porque na metade do segundo ano e meio
a gente começou a tirar R$ 500, sabe? Uma coisa só simbólica para a gente entender que era necessário ser remunerado. Então, esse ano de 2025 foi uma conquista muito grande os sócios serem bem remunerados. Essa é a palavra. Assim, a gente está longe de estar rico, não estamos tirando 50 mil por mês, quem dera. Longe disso ainda, mas para quem ganhava R$ 500 por mês é uma conquista bem relevante. Abrimos nosso primeiro escritório e aí a gente teve também mais um aprendizado, né? Então a gente nunca a gente nunca reformou nossa própria estrutura. A gente sempre estava ou de favor ou depois foi para coworking. E dessa vez a gente quer ter o nosso. Nem que seja, se a empresa quebrar, pelo menos a gente teve, a decisão foi assim, né? Pô, a gente tinha dinheiro e, pô, se a empresa quebrar, cara, pelo menos a gente teve a experiência de ter nosso escritório, de passar por escolher um imóvel, entender sobre como fazer o projeto, né, para englobar o número de pessoas, pensar na logística dos colaboradores, distribuir mesa, sala de reunião, ar-condicionado, quanto que isso ia custar. Eu tenho um vídeo no canal só falando de quanto custou. Então, cara, valeu a pena. Foi muito legal, foi muito legal. E hoje a gente tem nosso escritório, então tô muito feliz de começar um ano do nosso escritório, né? E por fim, eu acho que o aprendizado também foi que a gente teve o maior cheque de patrocínio que a gente já teve no ano, na vida das Zins, né? E na minha história também. Então, a gente patrocinou um evento no final do ano passado, tem um vídeo só falando disso também. E também foi um aprendizado gigantesco, porque não necessariamente evento da ROI direto, né? A gente não foi uma escolha maluca. A gente já vinha fazendo eventos e patrocinando, sei lá, R$ 5.000 ali, R$ 6.000 ali, R$ 10.000 ali. Mas dessa vez a gente quer ver como é que fazer um grande aporte ali. Acho que a gente gastou, se eu não me engano, R$ 150 mil, entre R$ 150 mil e R$ 200 mil, se eu não me engano. E o aprendizado de você contratar uma agência, o aprendizado de você saber como ativar a marca. Lá no local, a gente patrocinou o evento que era dentro de... Estava acontecendo um evento dentro de um resort e a gente ativou nossa marca na piscina. Lá no Nordeste, lá na cidade do lado de Ilhéus, lá, a Comandatuba. E acredite se quiser, nenhum ano chove lá e nesse ano choveu 2 dias. Choveu muito, então a gente perdeu 2 dias de ativação na piscina, mas aí a gente aprendeu a como se virar. Tá, mas o que a gente pode fazer em compensação a isso? A organização do evento também nos ajudou, então assim, foi um ano maravilhoso de aprendizado. Espero que acho que o vídeo acabou ficando um pouco longo, mas é um vídeo importante para mim e para você. Espero que você tenha gostado. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e o link da comunidade. Não vamos esquecer da comunidade de fundadores, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também, que é um grupo de WhatsApp de fundadores lá pra gente se ajudar. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Abraço.